aqui só esperar. Eu sou um deles, eu sou um deles. Minha oração só é a transformação. Começar em mim, haja mais amor a começar em mim. Amor eu não quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me conhecer e descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontar-nos tantos dedos fossem estendidos, mais abraços, mais reais de aceitação. Não és tanto bem, se não és tanto bem, se nosso bem mais precioso não voltasse quando pra ouvir e pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se é pra mim só esperar. Eu sou um Deus.
Cumprimente os seus amigos com alegria. Muitas vezes, uma simples saudação alegre e espontânea conquista um coração e consola uma dor. A saudação triste e acabrunhada pode instalar veneno no coração alegre. Derrame alegria e bondade ao encontrar uma pessoa conhecida e já terá conquistado os benefícios de uma boa ação meritória. Que seus amigos sintam o calor do seu coração afetuoso no simples cumprimento alegre. Então vamos com essa alegria, da mensagem, envolver os nossos corações por estar aqui recebendo essas energias dos mentores espirituais, dos nossos amigos espirituais que estão aqui sempre à disposição para nos ajudar. Basta que nós busquem ajuda, amparo, acolhimento. Então, com essa alegria no coração, vamos sentindo um calor gostoso desses amigos espirituais que estão aqui presentes.
ambiente, nos envolvendo, trazendo toda essa carícia, esse amor divino, que possamos receber e abrir os nossos corações para eles, para que o que nós viemos buscar possamos receber. E com essa alegria, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido. E não nos deixeis cair em tentação, e nos livrai de todo o mal. Assim seja. Nós vamos convidar o John para fazer o estudo da noite. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Nós vamos então ter a inspiração sagrada do nosso Deus Todo-Poderoso e a gente poder estar conversando acerca da lição do livro Boa Nova, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. A lição é a oração no urto. É interessante que Jesus não escreveu nada, não deixou nada dele escrito, mas ele, 3 anos, mudou a contagem de tempo da humanidade de antes dele e depois dele. E nós vamos poder ver aqui, João comenta que, apesar de ele não ter escrito nada, se fosse escrever tudo que ele deixou de ensinamento para nós, ele imagina que nem todos os livros do mundo poderiam conter. Bom, o Marcos fala que Jesus deixou a mensagem dele para os menos intelectualizados, mais simples, mais próximos dos ensinamentos dele. É interessante que esse prefácio, esse entendimento é feito pelo Humberto de Campos no prefácio do livro que o Chico psicografou dele. E o Humberto de Campos termina o prefácio dizendo que ele não cita ele que era um membro da Academia Brasileira de Letras, contador de prosa, de contos, e depois do desencarne dele, depois de 3 meses, ele já estava psicografando, levando a mensagem do Chico. Ele fala que ele não cita no prefácio dele nenhum clássico da literatura contemporânea, nem antiga. Ele cita Marcos e João. É porque ele nos diz que existem espíritos intelectualizados e espíritos evangelizados. Ele pede a Deus que o ajude a participar desse segundo grupo, os espíritos evangelizados. Muito bem. Nós vamos ver aqui nessa oração do hoje que Jesus, logo depois do ensinamento de extrema humildade, ele ao lavar os pés dos apóstolos, estava a passagem do lava-pés, inclusive nessa passagem Pedro se nega a deixar que Jesus lave os seus pés. Olha que coisa interessante. Pedro tem algumas tiradas que marcaram no Evangelho de Marcos, os evangelistas. Ele fala que não vou deixar que você, meus companheiros estão deixando, não vou deixar que o senhor passe por essa humilhação. E Jesus fala para ele, então, Pedro, você deixe que eu te lave os seus pés, senão você vai poder me acompanhar. Aí Pedro fala, não, o senhor lava meus pés, minhas mãos e a cabeça. Pedro, aí já deixa assim que tem essa passagem. Mas Jesus, depois desse lava-pés, ele vai para o cenáculo. O cenáculo é uma área reservada à alimentação, a repastos, E Jesus vai para lá e faz uma prece maravilhosa a Deus em benefício dos seus apóstolos que queriam dar prosseguimento à mensagem dele. Principalmente Pedro passou a ser o sustentáculo do cristianismo depois do desencarne de Jesus. É interessante
ver se eu. Só um minutinho. Ver se eu chego. Ah, você pode. É interessante que Jesus se volta na prece dele a Deus, falando que ele fez o trabalho, a missão que Deus me encarregou de fazer. Ele mostrou aos seus apóstolos e àqueles que tiveram a oportunidade de saber da palavra dele, mostrou a presença, a misericórdia, a bondade de Deus. Mas se agora ele pedia, olha que coisa interessante. Jesus, nessa prece, a prece é o sermão do cenáculo, está presente no sermão do cenáculo. Nós temos 8 sermões de Jesus, sermões de Jesus, né? 4 público, que foi feito nos campos, junto à multidão, e 4 mais reservados aos apóstolos dele, o pessoal que mantinha uma intimidade presencial maior com ele. Então, das bem-aventuranças, que é o sermão do cenáculo, que é o sermão profético, que é o sermão dos 8 ais. Interessante. O sermão profético é interessante a gente ver, quem tiver a oportunidade, né? No Evangelho de Mateus capítulo 24, que fala agora, que conta mais ou menos tudo que nós estamos passando agora. Conta tudo e ele fala que a iniquidade seria tamanha que o coração de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverasse até o fim seria salvo. É muito interessante. Quem tiver curiosidade, procura o sermão profético de Jesus e lê. É o que está acontecendo agora no Brasil, logicamente, não poderia estar errado há 2000 anos atrás. Mas ele não tem a prerrogativa no fim de mundo, do terror, de todo mundo sofrer, nada disso. Os vivos vão ter inveja dos mortos, nada disso. Deus é de amor. A nossa essência é de amor. Nós somos criados por amor. Então, é interessante a gente ver lá que a gente vê, poxa, nós não estamos. A nave terra não está sem comandante. Nunca esteve. Né? Na realidade, a gente já falou que Jesus não vai voltar. Jesus não vai voltar. Só volta quem saiu, né? Nunca saiu daqui. Continua aqui. É muito interessante, porque a doutrina, como consolador prometido por Jesus, chega até nós e nos acalma, nos acerena. Vamos ver aqui algumas linhas aqui dessa prece de Jesus a Deus, nos acalma, nos acerena, apesar dos homens e pelos homens, apesar das nossas dificuldades, pelas nossas dificuldades, passando a entender o porquê desses nossos desafios e os nossos testemunhos, que não são mais o pagamento de dívida. Nós não fizemos fizemos coisa errada, antes estamos fazendo, agora vamos fazer ainda mais muito tempo, até a gente chegar à condição de espírito puro, espírito Cristo, é natural. Nós somos criados simples e ignorantes. Então, nós não estamos pagando, isso é perigoso, eu já falei aqui, desculpa repetir, é perigoso a gente achar que nós estamos pagando o que nós fizemos de errado. Eu cruzo os braços e falo, tudo bem, não posso fazer nada, vou aceitar essa minha dificuldade, passar por ela, quando eu morrer, vou ser feliz de lá, na outra encarnação, vou ser feliz, não. Nós não nascemos para pagar nada, isso é leite de leão, olho por olho, dente por dente. Mahatma Gandhi falava que olho por olho todo mundo terminava sério com a guerra, né? Então não tem isso, nós estamos na escola. Funciona assim por vezes, muitas vezes como hospital. Funciona assim por vezes, muitas vezes como penitenciário. Mas acima de tudo como escola. No dizer da nossa mentora lá, nós somos jovens aprendizes da escola da vida. Isso nos motiva de tal forma que não vai tirar de nós os nossos testemunhos, meus irmãos. Nós estamos. O que a gente faz na escola? A gente procura o que na escola? Passar de ano. E a gente passa de ano por quê? A professora, o mestre lá falou, você passou, você não passa, você passa. Como é que a gente passa? Resolvendo provas, resolvendo problemas. Só que aqui é a prova da nossa vida. Mas é um projeto que não é nós sabemos onde. Você já sabe aquele lance de quando a gente entra na faculdade, quem já teve a oportunidade, você entra e tem umas provas que você faz com consulta. Você já fez isso, Daniel? A primeira vez que eu estava, o professor falou, Daniel, a prova amanhã agora é com consulta. Eu falei, pô, brincadeira, né? O que eu fiz, né? Aí é tranquilo, 10 dá certo. Onde você vai achar o que você vai consultar? Nada. Você corre atrás e vai ver que prova com consulta é pegadinha. E é com consulta mesmo, né? Mas a nossa prova aqui não precisa ser com consulta, porque nós participamos do projeto da nossa vida. Nós não estamos aqui sendo surpreendidos. Lógico, nós não temos consciência plena desse nosso projeto. Nós sabemos que a doutrina chega e nos ajuda e nos ensina, e nós não estamos aqui para pagar o que nós fizemos errado. Estamos sim a fazer diferente. Nós erramos, renascemos, porque estamos com duas opções. Ou a gente renasce e aprende a fazer certo, ou ir para o inferno, o sofrimento eterno. Como não tem inferno, Deus é de amor e misericórdia, só sobra nascer de novo, e quantas vezes forem necessárias. A questão é que nós vamos chegar à
missão de espírito puro e Cristo, que ninguém, nada pode impedir isso. O projeto não é meu, não é nosso, apesar de eu ter assinado embaixo. Vem cá, assina embaixo aqui, é isso. Ah, está tudo arrumadinho, então não posso fazer? Não, isso é marionete, isso é a gente nas mãos de Deus como se fosse marionete. É de subestimar a sabedoria da vida e do próprio nosso Deus. Está tudo arrumadinho, mas nós temos as partes essenciais do nosso projeto. O que você quer? Nós participamos. O que você quer aprender agora? Eu nasci essa última vez para aprender paciência, mas parece que eu levei, foi com consulta, eu levei como, quero prova de paciência de novo, tudo bem. O que mais que você quer? A gente participa, tá? Eu tenho dificuldade lá, não mexo com ninguém. Para mexer comigo, eu não corro atrás, não. Eu não preciso do fulano, não preciso do ciclano, então, né? Então você quer aprender a perdoar. Eu não queria falar isso, mas é. Então, nós vamos nascer aqui para ter mais paciência, para aprender a perdoar. Eu quero ser o BIP, né? Nós já falamos aqui, o BIP. O que é o BIP? Beneficência para com todos, né? O BIP o BIP é que dá aquele sinal, né? Para o pessoal da área de saúde, qualquer outro, ser chamado para alguma coisa, né? Ou dar um contato, né? Um alerta. Mas o BIP espiritual é também um alerta. Então o BIP que é benevolência para todos, né? Com todos. Até aquele que prejudica a gente, ofende, que eu tenho que aprender a perdoar, mais com ele ainda. Indulgência para com os defeitos alheios. Por que indulgência para os defeitos alheios? Eu não tenho defeito? Tenho. Mas eu não posso ter culpa de ter defeito. Isso é outro caso. Isso é perigoso também. Eu tenho defeito, mas tenho que ter indulgência para os defeitos alheios. E perdão das ofensas. Muito bem. Então, meus irmãos, a gente nasce para esse aprendizado, para essa questão. E aqui nós vamos ter a oportunidade de revivenciar tudo isso, sem culpa de novo, de a gente ter errado, é natural que a gente erre. Nós chegamos aqui com um nível X e Y, X de orgulho e de egoísmo, e eu pedi para voltar para lá, quando prover a Deus nos chamar de volta, com menos orgulho e menos egoísmo. É isso que nós viemos buscar aqui. Aí o que eu fiz de errado para lá? Calma, o amor cobre multidão dos pecados, porque senão seria leite da leão. Né? Às vezes uma pessoa responsável pela morte, nós já falamos aqui de 1.000 ou 10.000 pessoas, nasce e renuncia a sua vida de homem ou de mulher, de prazeres naturais da condição de homem e de mulher, uma coisa, e vai pesquisar a vida inteira. Nós já falamos aqui, desculpe repetir também, mas cabe aqui no caso, vai pesquisar a vida inteira uma vacina para, por exemplo, a AIDS, o coquetel para, desculpa, vacina para a AIDS, mas o coquetel para a AIDS, mas a vacina para a poliomielite. O Dr. Albert Sabin, né, que fez a vacina, descobriu, entre aspas, a vacina para a poliomielite, e ele salvou milhões de crianças de ter a paralisia infantil. Então, ele pode ter errado muito, esse esforço, essa doação dele, do tempo dele e do interesse dele para a vacina da poliomielite, ele cobre todos os erros dele. Esse é o nosso Deus de misericórdia. Então essa doutrina nossa, ela nos consola efetivamente. Ela é o nosso consolador. Nós temos que procurar as questões, o entendimento dessa consolação. Nós temos nela a consolação. Voltando à questão de novo, nós pedimos as questões essenciais. As outras, os adereços dessa questão essencial da paciência, do perdão, da benevolência, as outras conquistas de virtudes essenciais, nós vamos conquistando e vai sendo, os adereços vão sendo colocados na nossa vida no dia a dia de acordo com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Então, essa que é a nossa vida aqui. Muito bem. Então, Jesus, depois de fazer a lavagem dos pés, então, ir para o cenáculo, ele faz o sermão que eu quero ler, né? Olha que Jesus pede a Deus, então, que abençoasse e ajudasse os apóstolos, que fosse levar à frente a mensagem dele, porque ele sabia da dificuldade do peso que estaria sobre os ombros deles. Olha que coisa. Jesus ainda, já antevendo os testemunhos que eles iam passar e pedindo a Deus o amparo por eles. Ele fala em determinado momento aqui que o maior testemunho é do nosso próprio sacrifício da tua causa, da causa de Deus. Ele está falando com Deus nessa prece de Jesus.
compreendendo que estão nesse mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções. Isso é interessante. A gente estamos nesse mundo, mas as convenções que a gente vê, por um lado e por outro, convenções financeiras, convenções acadêmicas, convenções políticas, nós estamos atrelados ou presos nessas convenções transitórias, né? Os homens, às vezes, que mantêm esse poder fictício nessa área financeira, nessa área acadêmica, nessa área intelectual, nessa área política, se imaginam detentores de um poder especial, que lhes dão poder, sem nenhum entrar em mérito de nenhuma dessas causas, nem política, nem financeira, nem acadêmica, mas todos eles se acham um poder de fazer o que querem, porque eles têm poder, eles estão nessa situação, por esforço deles, eles fizeram isso há muito tempo. Então, Jesus chega na prece aos apóstolos aqui, compreendendo nós outros que estamos nesse mundo sem pertencerem às suas ilusões, suas ilusórias convenções, por pertencerem, todos nós, inclusive os detentores do poder transitório da política, do dinheiro, da fama, da juventude, da beleza, etc., por pertencerem todos nós só a Ti, de cujo amor viemos todos para regressar à sua magnanimidade, à sua bondade e sabedoria, quando houvermos edificado um bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Olha que beleza de pedido de Jesus por nós, meus irmãos. Então não tem necessidade, não tem razão de ser a nossa, não é fácil, não é um trabalho fácil nosso, mas isso elimina de nós a possibilidade da ansiedade que se torna sem efeito, da nossa tristeza, que não percebemos o que a gente tem de alegrias e de recursos, da nossa melancolia, que também perde a razão de ser, e sem desconsiderar a questão das sinapses através dos neurônios no quimismo cerebral, também desconsiderando a própria depressão, sem esquecer dessa sinapse, desse quimismo cerebral, que é uma situação de enfermidade orgânica que vamos desconsiderar, né? Então, Jesus fala isso, e depois no final ele fala: protege-os todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades da nova vida. Olha que maravilha, o que Jesus fala. Depois, ele fala mais umas outras coisas, depois é interessante quem tiver curiosidade de ler também, do Boa Nova, a oração do povo. Jesus fala isso, e depois, dessa pressa, ele sai com Pedro, Tiago e João, e vão para o Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava se isolar para entrar em comunhão com a espiritualidade superior, com Deus, não se isolar porque os outros não podiam ter essa. É porque efetivamente é uma questão de conquista, uma constância de nível espiritual. Ele se afastava para ter essa comunhão com mais privacidade, com menos talvez até intenção de nos humilhar, né, pela tamanha luminosidade, tamanha beleza que ele mantinha e mantém nessa ligação, né? Depois disso, então, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e chama Pedro e os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e chegando lá no Monte das Oliveiras, ele pede que eles velassem com ele, que era o último tempo que ele ia estar com eles, que eles pudessem velar com ele. E a gente sabe que Jesus se afasta, quando Jesus volta de alguns instantes, e encontra os três dormindo. E ele fala: mas não podem velar comigo. E é interessante que o João fala, né, que não sabe por quê, que ele foi acometido de um sono incontrolável e dormiu os três. Mas a gente vai entender por que depois, no final, né? E o final é quando? 15 para as 9. 15 para as 11? 9. E aí a gente vai entender isso. Eles dormiram, e Jesus conversa com eles e pede que eles velem com ele. E Jesus fala, é interessante que Jesus fala, Daniel. Jesus fala que foi visitado por um anjo de Jesus, falando com Pedro, João e Tiago, que foi visitado por um anjo de Deus, né? Jesus foi visitado por um anjo de Deus que o confortara para o martírio supremo. Não dá muito para a gente entender esse anjo de Deus, né? Mas é a turma dos espíritos crísticos, né? Comunidade da qual Jesus faz parte, né? E participaram da construção do planeta e da condução nossa para o nosso melhor aprendizado aqui, para a nossa felicidade celeste, né? Depois disso, então, meus irmãos, a gente vai ver, a gente sabe, depois que Jesus, quando vai voltar para orar, Judas chega até ele, põe o beijo na face dele, e interessante que Jesus, quando Judas beija ele na face,
Jesus com maior tranquilidade, sem. A gente fala assim, mas Jesus, né? Ele ia ser crucificado, ele ia ser abandonado, ele ia ser traído. Ele foi traído, ele ia ser deixado por todos os apóstolos, só Nossa Senhora, Maria e João, que ficaram acompanhando ele, os outros debandaram. E ele volta, Maria Madalena, ele volta depois e se apresenta para quem, em primeiro lugar? Maria Madalena, que era considerada um extraviado na questão das virtudes, das possibilidades, né? Ele volta e se apresenta para ela. Bom, depois disso, então, meus irmãos, Jesus é crucificado, então todo mundo debanda, né? E João, a gente vai ver aqui então, qual que é o incômodo que João sentiu. Nós vamos ver aqui, poder falar qual que é o incômodo e qual foi a resposta que ele teve, que vai ser a resposta que vai valer para todos nós. Vamos dar prosseguimento então aqui a nossa apresentação. Oração do Urco. Bom, aqui nós falamos capítulo 27 do Chico Humberto de Campos, prefácio do Humberto de Campos nós falamos, do João falando todos os livros não contariam que Jesus ensinou, Marcos para os simples e não para os intelectualizados. E aqui eu coloquei aqui a importância da literatura, né, gente? E nós, enquanto espíritas, nós temos um tesouro nas nossas mãos, né, gente? Primeiramente, o Pentateuco de Kardec, né, as 5 obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, que mais? A Gênesis, Livro dos Espíritos, já falei. Isso, Livro dos Médicos, né, são 5. Então é interessante que tem um Pentateuco de Moisés também, os 5 livros de Moisés, né? Mas é interessante. Bom, é interessante a gente ter um contato com isso, que é recurso para o nosso melhor aprendizado aqui. E depois eu coloquei aqui também, né, gente, a questão, as obras básicas de Kardec e Chico Xavier, que na época, hoje deve ter um pouco mais de editado, 420 livros, né? Chico psicografia, interessante, eu estava lendo um livro da Sueli Caldas Schubert, ela falando da testemunhos de Chico Xavier. Chico Xavier, ele psicografava os livros, 420 livros psicografados. Paulo Estevam, Ave Cristo, e etc. São 420. Ele psicografava esses livros, depois ele datilografava. Muitos de você conheceram a datilografia, né? Ele datilografava os livros, mandava para o presidente da FEB, à época dele lá, né, mandava para avaliar se teve algum erro, algum desvio de português, alguma coisa para consertar, e só depois disso ele ia doar os direitos autorais dos livros para uma entidade que ele fornecia, a FEB, entre outras, né, nos cartórios, doando a todos as benesses financeiras monetárias de cada livro. Isso é o Chico Xavier. E é interessante, nós temos a série do André Luiz, que é um compêndio de ensinamento para a gente. Pega a libertação, todos, né, são, não sei se são 11, 13, pega a série do André Luiz, nós queremos saber como é que é de lá. Mas tem o nosso lar, tem o filme, isso aqui, mas vamos ler. É a segurança nossa, para onde nós estamos indo, até interesse. Porque chega aqui, a gente esquece, como é que eu vou para um brau, eu passo pelo brau, porque eu encontro meu pai e minha mãe que me antecederam, eu encontro meus amigos, não encontro por quê? Se eu não encontro por quê, se eu não encontro por quê? Está lá na literatura todinha. Existe um conluio dos espíritos ignorantes contra a nossa tranquilidade aqui. Existem espíritos que nesse trabalho contra a luz e contra o Cristo, contra o próprio Deus, providenciam acidentes, providenciam mortes, suicídios. Eles têm esse poder, pode acontecer, está lá nos livros do André Luiz. Isso são 11 livros do André Luiz. Então, mas nós temos 420, então vamos levar 4 encarnações para ler tudo. Mas vamos começar agora que a gente vai ganhar, né? Bom, depois disso, gente, a gente vai ver. Bom, aí é o texto da Boa Nova aqui da oração do Urco, eu já comentei alguma coisa, mas a gente viu. Bom, agora nós vamos entrar aqui na resposta, ou no questionamento que João fez. João ficou muito incomodado, porque ele falou que se Jesus falou para Pedro, Pedro falou para Tiago e João, se Jesus chamou nós 3 para estar aqui no momento final do testemunho dele, ou antes dele ser crucificado, ele deu uma consideração, né, especial, nem
nem contrário aos outros 9 apóstolos, não é uma coisa de privilégio, não, mas chamou os 3, tem porquê, né? Então eles queriam ter poder velar com Jesus enquanto ele estava orando. Jesus conseguiu dormir, mas João ficou muito incomodado com isso. João falou, poxa, né, por quê, né? E João, depois Jesus apareceu da dita ressurreição, que ele voltou em espírito, né? Ele apareceu para João, e João orava e pedia que Jesus perdoasse ele, porque ele foi dormir num momento único, de tanta coisa que ele fez, ele dormiu quando Jesus precisou deles, né? E um dia, então, a gente vai ver que Jesus chega até no momento de que João estava no trânsito, estava se desdobrando. Jesus chega até ele e vai falar para ele do porquê eles tiveram sono. Por isso que é um sono incontrolável. Ele fala, João, o sono de vocês, o meu testemunho, a minha oração, meu testemunho lá no horto, montanha do... Onde que eles estavam? Hein? Efesema. Pois é. E quando eles estavam lá, é um ensinamento que ele quis deixar também nessa situação deles ter o sono de dormir. Por quê? Ele vai falar então que, como ele teve o testemunho, ele se colocou como testemunho também, dando testemunho. E como ele teve o testemunho, isso servia para o nosso ensinamento lá no Monte das Oliveiras, né? Quando ele teve esse testemunho dele, ele quis falar para nós que também nós teríamos nosso testemunho individualizado, porque a gente estaria passando aquelas pessoas que a gente mais imaginava que a gente teria a ajuda e o cuidado, a gente estaria no som da indiferença, mas não é o som da indiferença porque não importa aquilo que nós estamos passando, é porque o testemunho é nosso, mas não é um testemunho assim, cada um para si, Deus para todos. É um testemunho de conquista de virtudes. Então, nesse momento que nós estamos passando o nosso testemunho, e às vezes a gente não conta ou não consegue contar nem os nossos familiares e grandes amigos, não é porque eles estão na indiferença e porque não gostam da gente, estamos traindo a confiança, nada disso. É porque sendo um testemunho personalizado, é um testemunho de consolidação de virtude. Porque depois desse testemunho, que pode se comparar ao testemunho de Jesus, nós vamos sair desse testemunho, uma vez ele efetuado e consumado, com a fé fortalecida, com o entendimento da bondade e misericórdia de Deus. Então, é um tratamento de conquistas, de virtudes para nós. Isso que Jesus chega a João e fala. E quando ele fala isso, ele fala, por isso, João, de agora em diante, você não se esqueça de orar e vigiar. É o final da lição, da adoração do horto. Quando ele fala, então, que serve para nós orar e vigiar, para que a gente possa, através das nossas palavras, atitudes e até pensamento, se abster de ter uma influenciação que possa prejudicar o nosso aprendizado e a nossa própria vida. Porque existe sim, irmãos, no livro que nós estamos de evolução, com entendimento diferenciado e menos esclarecido do que muitos outros, que estão aí por tentar complicar, prejudicar quem quer que seja. E isso nós só vamos receber essa complicação e esse malefício, entre aspas, no nosso nível de pensamento, de atitude e de ação, e até de pensamento, de palavras também. Então, olha o que nós estamos assistindo. Onde nós estamos entrando nas discussões, eu já falei aqui, política, financeira, acadêmica. O que a televisão tem nos trazido? O que nós estamos gostando de assistir? Gente, não vamos entrar no mérito aqui, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu sigo a série e tal, tem umas coreanas aí, né? Mas eu sigo isso, eu vou entrar no mérito disso, mas o que está me trazendo de serenidade? O que está me trazendo de paz? O que está me trazendo de confiança no entendimento de que esse momento estava previsto, está acontecendo, não está nada fora do lugar. É natural que tudo isso ocorra. Mas Jesus falou que a iniquidade seria muito, que o coração de muitos se esfriaria, mas aquele de nós que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quem vai para o céu? Não. Salvo para conseguir voltar a essa terra abençoada numa nova oportunidade, para dar prosseguimento à nossa evolução e aprendizado, não só aqui, como de lá, quando a gente voltar para a espiritualidade, participando de um novo projeto, de uma nova missão, um novo entendimento, evoluindo, como o Kardec fala, evoluir sempre, crescer sempre, nascer e renascer e crescer sempre. Então, para lá com esse negócio do terror, da dificuldade, não sei, tudo bem, nós já falamos aqui também das pandemias, não vamos considerar uma pessoa que morreu de pandemia, foi alguém que perdeu um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, um esposo, um filho.
vamos considerar isso, mas não é esse terror, não vamos entrar na questão de método de vacina, isso aqui, não. Tudo isso está previsto. E nada a nau não está sem comandante. O comandante é Jesus. O diretor da escola é Jesus. Então não tem poder nenhum que possa impedir ele de cumprir a missão que é dele, dada por Deus para ele. E nós, criados por esse Deus, que deu para Jesus, também criado por esse Deus, essa missão de nos conduzir para o melhor. E nós vamos, não por acaso, nós estamos aqui agora. Talvez seria pior se estivesse aí há uns anos atrás, ali, né, quando tinha anestesia, né? Quando não tinha anestesia, quando não tinha três políticos cepais para operar o apêndice, a vesícula, né? Quando, né, muita gente passou por isso, mas é uma questão, né? Então nós estamos numa situação difícil, sim, para o nosso testemunho moral e espiritual. Com certeza, mas às vezes é mais difícil que o testemunho da dor física, né? Porque é um testemunho moral, um testemunho de você ser, por vezes, ofendido e ajudar uma pessoa por muito tempo, quando você precisar da ajuda dela, ela não ter um tempo para te ajudar. E a gente continuar fazendo bem. É difícil, mas é uma vitória sobre nós mesmos, o nosso orgulho, sobre o nosso egoísmo. Né? Muito bem. Depois disso, então, que ele fala o sono da indiferença, né? Ali nós colocamos a negação de Pedro ali, que é a questão de Pedro também, na outra passagem dele, que quando Jesus fala que vai a último tempo com eles, ele vai ser crucificado, ele fala ipsiléperes, vai ser crucificado, né? E Pedro fala, o que é isso? O senhor não vai ser crucificado, eu vou com o senhor até a morte. E quando Jesus fala para ele, né, Pedro, ainda hoje o carro não vai cantar se você me negar 3 vezes, né? E você vai aprender com o ensinamento de Jesus, depois de falar que Pedro ia negar ele. Jesus não falou assim, você vai me negar por tudo que eu estou fazendo, você não vai me negar, você tem que sofrer mesmo para pagar, porque eu estava com você aqui, a hora que eu preciso, agora você me nega. Não, o que Jesus falou para ele? Pedro, o galo não vai cantar antes de você me negar por 3 vezes. E você vai aprender, ainda hoje, que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Esse é o nosso diretor, esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso chefe da nave, que é o nosso diretor da nave. Você vai aprender ainda hoje que o homem, nós outros, no mundo, né, é mais frágil do que perverso. Não sei se você vai negar. Jesus sabe que nós erramos, que nós estamos errando. Jesus entende que o nosso erro, porque ele sabe que o erro faz parte do processo da nossa acerto. Nós estamos com quem, gente? Nós estamos com um governante A, B, C ou D, que se imagina sei lá, o Sheik, não sei o quê. Nós estamos com esse ou aquele, sem desmerecer ninguém. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós, sem exceção. Mas nós estamos, acima de tudo, do nosso pensamento. Por isso que eu falo, o que a gente está falando, o que a gente está assistindo, o que está no nosso coração, né? A gente, acima de tudo, nós estamos conduzidos. Eu estava vendo outro dia, né? Às vezes a gente se impressiona, né? Eu vou seguir fulano, porque ele tem 1 milhão de seguidores, né? Sei quem tem 2 milhões, tem um outro rapaz que tem 4 milhões, né? Eu nem abro que seguidor que eu tenho, porque, né, não vai chegar, né, nos 4, não milhões, nos 4, né? Mas assim, né, a gente vê isso aí, né? E eu penso o seguinte, gente, quem segue Jesus, né? Eu sei quem Jesus segue, eu sei. Ele segue 30 bilhões, só na Terra. Ele segue 8 espíritos encarnados e 21 na psicosfera da Terra, ligada à Terra. Jesus segue 30 bilhões. Quantos seguidores será que ele? Sem culpa, sem achar que não, assim. Mas assim, às vezes nós estamos, sem desmerecer o rapaz que tem 4 milhões de seguidores, 20, 30, 50, sei lá, que tem, tudo bem, né? Tudo bem, assim, mas a gente não pode esquecer que talvez essa pessoa, que é um filho de Deus também, às vezes tem muita coisa para apresentar para a gente que a gente não sabe, né? Senão não teria, né? Sei lá, né? 4, 5, 50 milhões, mas assim, eu acho que a melhor pessoa para a gente seguir é Jesus. Não precisa de seguir com o Facebook, né, com o Instagram, não sei o quê. Não precisa disso, não. A gente entra no nosso quarto, fecha a porta como me ensinou, que na época dele não tinha quarto, não tinha porta. Então, entrar no quarto e entrar dentro da vida. Fechar a porta é fechar o nosso mundo para o mundo exterior. E entra em prece, agradece a Ele tudo que Ele tem feito por nós até hoje e vai fazer ainda, né? E remonta todo esse bem que Ele tem nos feito pela glória de Deus, como Ele nos ensinou. Isso é que nós temos que fazer, né? E não vai nos impedir também de ter o nosso Face, nosso Insta, nosso não sei o que, é importante também, né? Mas a gente tem um pouco mais de dificuldade, eu falo isso pela minha época era da fotografia, né?
Mas a doutrina é tão boa, eu falo para os meninos, eles falam rapidinho, digitando, ele não consegue acompanhar. Eu falo para eles, eu vou nascer seu neto, você vai ver, depois eu vou me ligar. Você não vai saber muita coisa que eu vou fazer, não vai ser mais esse negócio de celular, não. Nós vamos mudar. Tem Brasília visitar meu sobrinho, vou para lá e você não vai saber. Vou ligar, brincadeira, né, gente? Mas a vida é tão boa e tão sábia, né, que passa, talvez a nossa última encarnação, nem mapa de xilografia não tinha, né? Nem um punhado de coisa não tinha, né? Hoje, né, as coisas vão melhorando, a gente vai melhorando, a gente vai sendo mais. Bom, depois disso, né? O homem é mais lei das compensações, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação. A gente tem tentação justamente no nosso testemunho de quem a gente está seguindo, né? Condicional para a oração. Isso aqui é aquilo que eu falei. Após o Pai Nosso, o versículo do Mateus 6, 14 e 15 fala: porque se não perdoares os vossos irmãos, meu Pai que está nos céus também não vos perdoará. Colocando a situação de bem-aventurados os misericordiosos que alcançarão misericórdia, né? Depois disso, nós vamos ver dificuldades. Bem-aventurados povos de espírito, lógico das bem-aventuranças tem também. E uma colocação do Chico: aquele que aceita a si próprio está preparado para perdoar os outros. A gente tem que se aceitar com os nossos erros. Por isso que eu falei da importância da gente não se culpar. Eu não tenho culpa de ser orgulhoso e egoísta. E tenho certeza que sou egoísta e orgulhoso. Eu não estava aqui. Não estava aqui na Terra. Eu tinha passado para outra sala, né? Eu não tenho culpa disso. Mas eu vou fazer um esforço para melhorar isso. Mas sem ter a culpa de ter isso, porque eu tenho que aceitar. Eu sou filho de Deus, criado por Ele. Então, em tudo está certo. A escândalo. O que tem escândalo, né? Bom, ali, a Joana Jones fala que aqueles de nós que estamos, às vezes, com muito desencontro e causando problemas para os outros, a Joana Jones fala que a pessoa que está nesse sentido está com os pés sangrando por onde que ela tem que atravessar o seu aprendizado. Então, ser bom não é questão de ser bonzinho, ser bobo, ser não. Ser bom é questão de inteligência, porque a gente ainda vai ver aqui que o que nós damos à vida, a vida nos devolve. Não impede a gente ter os nossos testemunhos, mesmo sendo bom e tudo, a vida está nos dando também a oportunidade de aprendizado. Por isso, os nossos testemunhos, a nossa dificuldade faz parte do cordeiro. A importância de ser bom, né? Essa é uma frase também da Grande Anjos, né? Fé, esperança e caridade, para que no tempo certo os frutos da experiência assim sejam colhidos e o auxílio virá. Bem-aventurados os aflitos, né? Está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, bem e mal sofrer, onde o Espírito fala: é certo que sofreis, pena que sofreis em vão, porque não sabeis sofrer. A gente lê isso e fala: como que é saber sofrer? Gostar de sofrer? Eu sou filho. Saber sofrer, eu falo: o que a vida quer me ensinar? É porque eu sou culpado, estou pagando, fiz errado, não. O que a vida quer me ensinar? Com calma, com paciência. O que eu tenho que melhorar? Eu tenho 5 pessoas que eu tenho dificuldade de relacionar, eu vou pegar o mais fácil e vou tentar orar por ele, fazer isso. É importante para nós. E isso aí é questão de inteligência. É fazer a nossa vida seguir um rumo de mais toda condição boa, saúde, uma série de alegria, felicidade da vida, etc. Distribui simpatia e caridade para que não te falte amanhã o pão da alegria. Aqui essa frase do Chico também é muito interessante. Nós estamos falando que é questão de inteligência. Olha aqui. Quando estamos na prática do bem, a mão da misericórdia de Deus segura a lâmina da justiça divina. Fala assim: quando a justiça divina vem em busca do devedor e encontra ele na caridade, no bem, a mão, o braço da misericórdia de Deus segura a lâmina da justiça. É isso aqui, da nossa vida. Encontra do bem. O que é encontrar no bem? Aqui na casa espírita nós temos um leque de oportunidade de praticar o bem. Mas só aqui, quem não é espírita? Começa lá na nossa casa a praticar o bem, nosso relacionamento. Com a esposa, com o filho, com o neto, com o amigo, com o vizinho. Ali, em todo lugar a gente pode praticar o bem. Né? Aqui a gente tem uma condição de nos auxiliar a fazer isso desinteressado e tem opções, desde que eu tenha tempo e disponibilidade para isso, lógico, né? E eu não tenho umas outras prioridades, até familiares, que tomam meu tempo, que eu não posso estar aqui. Mas mesmo lá, na minha casa, com quem eu relaciono, não tenho essa oportunidade. Reencarnação, merecimento. Vai falar aí,
sofrimento, consequências mais escolhas do Espírito, se desvia do caminho do bem. Compreendendo que a lei divina é de amor e misericórdia, não de dor. A dor é um chamamento para o espírito rebelde. Assim, aquele aluno que mata a aula, que não estuda, que repete o ano continuamente, então ele é expulso da escola, ele é afastado, vê os companheiros em outras salas, para que ele também mude o jeito de ser, né? Para não perder o segmento. Reencarnação é merecimento, isso aí é João de Anjos falando, é interessante, né? Isso aqui eu vou ler para a gente encerrar. Longe de ser uma punição, a dádiva do renascimento corporal é uma dádiva do amor, auxiliando os espíritos a desenvolver os recursos que eles já permanecem latentes, né? Qual a terra arroteada e adubada em condições de transformar a semente pequena no vegetal exuberante que nela dorme. Olha que coisa bonita. A João Gênesis está falando que nós temos latente, nós inerente à nossa criação, um germe de luz divino. E a reencarnação é para essa condição nossa, inerente à nossa criação, ela vem e floresça realmente floresça e nos dê a nossa condição divina que somos. Para isso que é a nossa reencarnação, não para sofrer e pagar simplesmente. Bom, isso é de gratidão à vida, né? E depois disso, então, eu queria agradecer a Deus, acima do tempo, viu? Queria agradecer a Deus, acima de tudo, a oportunidade de a gente estar podendo lembrar os ensinamentos de Jesus. Realmente, a brincadeira, vocês me desculpem a brincadeira, a colocação, mas realmente vale a pena seguir Jesus, né? Seguir Jesus, a gente segue tanta gente todo dia, né? A gente pode talvez, quando levantar, assim, seguir um pouquinho, 5 minutos de Jesus, um livro do Kardec, do Chico, né? Que vai transformar o nosso dia. Charles Chaplin falava isso, o eterno Carlinhos, né? De acordo com o que a gente acorda e quer que seja o nosso dia, vai ser de acordo com o que a gente pensa que quer, né? Apesar das dificuldades que com certeza veremos de enfrentar, mas nunca sozinhos. Nós não estamos sozinhos, abandonados por Deus, entregues às nossas próprias forças. Tendo sido criados simples e ignorantes, e nos amando como Ele nos ama, nosso Pai Celestial, né, nós nunca haveremos de perder ou de deixar de alcançar o objetivo para o qual Ele nos criou, a todos nós, indiferentemente, e para Ele dividir a sua herança universal com todos nós. É questão de tempo. Nós somos criados, bom, acabou. Agora é só questão de tempo. Nós vamos chegar lá e já estamos, talvez, ou com certeza, já num bom caminho andado, né? Se a gente for considerar os conceitos, etc. Agradecer, então, a Deus, acima de tudo, a casa, mais uma vez, sempre o carinho, a oportunidade, né? A possibilidade. E a cada um de vocês também, pela paciência e poder estar junto, lembrando os ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe hoje, por todo sempre. Muito obrigado.